E aí, tudo certo? Que bom que tem gente aí para mais um Manual do Caos Histórico. Eu sou seu parceiro nessa viagem maluca pelo tempo e hoje a gente vai abrir um dos dossiês mais complicados e, olha, mais fascinantes da nossa história: o povoamento da América. Pensa que a gente tá numa cena de crime, sabe? Só que as teorias antigas são as vítimas e as pistas estão enterradas literalmente há milhares de anos. Então, já prepara o café, se ajeita aí na cadeira, porque a gente vai mergulhar fundo nesse mistério. Mas ó, antes da gente começar a escavar, aquele nosso combinado de sempre, beleza? Pensa nesse nosso papo aqui como um mapa do tesouro. Ele vai te mostrar o caminho, apontar umas armadilhas, dar umas dicas espertas para a jornada de estudos, mas o baú do tesouro mesmo, o ouro de verdade, está na leitura completa do material. Então use esse nosso encontro aqui para dar aquela turbinada no aprendizado, mas não para substituir a leitura. Fechado? Então tá bom. Com tudo certo, vamos abrir o caso de hoje. Olha, o nosso grande mistério de hoje pode parecer simples, mas é um nó danado. As perguntas são: quem foram os primeiros humanos a botar o pé nas Américas? E como, mas como, eles chegaram aqui? Durante muito, mas muito tempo, a ciência achou que tinha essa resposta na ponta da língua, sabe? Uma historinha redondinha. Só que aí, como a gente vai ver, novas pistas apareceram e transformaram esse caso que parecia resolvido num quebra-cabeça gigante, com peça faltando para todo lado. Então, bora botar a nossa lupa aqui. O que guia a nossa investigação toda são essas perguntas. Quem era essa galera pioneira? E que jornada absurda, que aventura épica eles tiveram que encarar para chegar num continente totalmente novo, selvagem. Cada pedacinho de osso, cada ponta de lança, cada pintura numa parede de caverna é uma pista, sabe? É uma testemunha silenciosa que a gente precisa fazer falar para montar essa história. Em toda boa investigação, a gente começa pelo suspeito principal, né? Aquela teoria que por décadas foi a resposta que estava em todo o livro de história. A grande estrela do nosso primeiro ato aqui é a famosa travessia pelo Estreito de Bering. Ela é chique, ela faz sentido e por um bom tempo parecia a única explicação possível. Vamos entender por quê. Tenta imaginar a cena. A gente está na última era do gelo, uns 20 mil anos atrás. O planeta está bem mais frio, uma quantidade absurda de água está congelada lá nos polos. E o que acontece? O nível do mar despenca, mais de 100 metros. E com isso, uma ponte de terra gigantesca, um corredor chamado Berinja, aparece do nada, ligando a Ásia ao Alasca. A teoria clássica diz que grupos de caçadores correndo atrás de comida foram seguindo manadas de mamutes e entraram no novo continente meio que sem querer, sem nem sacar o rolê histórico que estavam fazendo. Uma baita história, né? E por décadas foi isso. Ponto final. E é aqui que a nossa história de detetive ganha um tempero especial. Bem quando parecia que estava tudo resolvido, surge uma prova que vira a mesa, uma prova bombástica. E o mais doido é que essa pista não veio do Alasca, que seria o lugar óbvio, né? Ela veio de um lugar que ninguém esperava, o sertão do Piauí, no coração do Brasil. E o que acharam lá não só questionou a teoria de Bering, mas, olha, balançou as estruturas dela. E a grande responsável por essa reviravolta toda tem nome: a arqueóloga Nia de Guidon. Ela dedicou a vida dela a pesquisar no Parque Nacional da Serra da Capivara e lá, ela e a equipe dela descobriram uma coisa que na época parecia coisa de filme: vestígios de gente vivendo ali há mais de 40 mil anos. Agora, peraí, vamos fazer a conta rapidinho. Se a galera cruzou Bering há 20 mil anos, como é que já tinha gente no Piauí 20 mil anos antes disso? Pois é, a matemática não mente. A conta simplesmente não fecha. E não foi uma pedrinha solta que acharam, não. O trabalho da Nia de Guidon revelou um caminhão de provas. Pedaços de carvão de fogueiras que foram montadas por mãos humanas, machados de pedra, cacos de cerâmica e, claro, as famosas e espetaculares pinturas nas paredes das cavernas. Tudo isso mostra que não era gente de passagem. Era gente morando ali, com uma vida complexa. E isso forçou todo mundo, a comunidade científica inteira, a pensar: ok, talvez a história seja muito, mas muito mais antiga e complicada do que a gente pensava. Com a teoria de Bering em xeque, o pessoal teve que abrir a cabeça para outras ideias. Se chegar por terra pelo norte para datas tão antigas, ficou meio esquisito. Como é que eles chegaram aqui, então? Uma das ideias que ganhou força foi a de navegação pela costa. Pensa assim: grupos humanos, em barquinhos simples, foram costeando o Oceano Pacífico, vindo da Ásia para a América, parando de praia em praia. Essa rota explicaria como eles chegaram na América do Sul tão cedo. Se as fogueiras da Serra da Capivara já deram uma chacoalhada na investigação, a próxima prova que a gente vai ver deu um rosto para esse passado misterioso e, de quebra, adicionou uma camada de confusão que ninguém esperava. Chegou a hora de conhecer a nossa testemunha-chave, a Luzia.
O crânio da Luzia foi achado lá nos anos 70, em Lagoa Santa, Minas Gerais, e ficou um tempão guardado numa caixa até ser estudado direito. E quando estudaram, caramba, o resultado foi de cair o queixo. Com uns 11.500 anos, é o fóssil humano mais antigo já encontrado em todas as Américas. Ela era parte de um povo de caçadores e coletores que vivia por ali. Mas o que chocou o mundo não foi só a idade da Luzia, foi o rosto dela. E é aqui que o mistério fica mais profundo ainda. O antropólogo Walter Neves, quando foi estudar e reconstruir a face da Luzia, percebeu uma coisa que não fazia o menor sentido. Os traços dela, o crânio mais estreito, o nariz largo, o queixo para frente, não pareciam em nada com os traços asiáticos que a gente vê nos povos indígenas de hoje. Na verdade, lembrávamos de africanos e dos aborígenes australianos. E aí a pergunta que deixou todo mundo de cabelo em pé foi: como assim? Como isso é possível? Para tentar resolver essa sinuca de bico, o Walter Neves propôs uma teoria super ousada, revolucionária mesmo. Ele falou o seguinte: e se a América não foi povoada por uma onda de gente só, mas por pelo menos duas? A primeira leva, há uns 14.000 anos, teria trazido o povo da Luzia, essa galera com traços não asiáticos. Depois, milhares de anos mais tarde, tipo há uns 12.000 anos, teria chegado uma segunda leva, agora sim com traços asiáticos. Com o tempo, essa segunda galera teria substituído a primeira ou se misturado com ela, dando origem aos indígenas que a gente conhece hoje. Faz sentido, né? Com as pistas da Serra da Capivara e da Luzia na mão, o nosso mapa da investigação fica muito maior. Porque, olha, não foram casos isolados. As provas de que tinha gente vivendo aqui há muito tempo e gente muito diferente entre si estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Isso pinta um quadro de uma pré-história muito mais rica, muito mais cheia de vida do que a gente imaginava. Essa linha do tempo aqui dá uma ideia da profundidade da coisa. A gente começa lá atrás, 40.000 anos no Piauí, pula para 11.500 anos com a Luzia em Minas, mas quase na mesma época, 11.000 anos atrás, já tinha gente vivendo e se virando na Amazônia. Há 10.000 anos, em São Paulo. E há 3.000 anos, a gente vê a revolução da agricultura começando. Isso mostra uma capacidade incrível de adaptação, né? O ser humano se espalhando e criando raízes nos lugares mais diferentes do Brasil por dezenas de milhares de anos. Ah, e a gente não pode de jeito nenhum esquecer dos povos do litoral, os construtores dos sambaquis. Por muito tempo, o pessoal olhava para esses morros gigantes de conchas e pensava: ah, isso aí era o lixão deles. Que erro! Hoje a gente sabe que os sambaquis eram monumentos, eram complexos, eram lugares onde eles moravam, onde enterravam seus mortos com rituais, onde marcavam seu território. Alguns chegam até a altura de um prédio de 10 andares e foram construídos durante séculos, mostrando que essa galera tinha uma organização social super sofisticada. Depois de olhar tanta pista, pensar nas teorias, ver as reviravoltas, a gente chega na pergunta que não quer calar. Tá, mas e daí? Por que isso tudo importa hoje? Por que gastar tempo e dinheiro para entender gente que viveu há tanto tempo? A resposta, meu caro, está ligada diretamente a quem a gente é hoje. O ponto principal é este. Tudo isso que a gente viu, das pinturas na Serra da Capivara, do rosto da Luzia, até os sambaquis gigantescos, tudo isso é um nosso patrimônio cultural. É a nossa herança. É tipo a certidão de nascimento da ocupação humana nesse território que a gente chama de Brasil. São literalmente as primeiras páginas da nossa história, escritas na pedra e na terra muito, mas muito antes de qualquer caravela portuguesa aparecer no horizonte. Então, no fim das contas, mergulhar na pré-história brasileira é ir na raiz da nossa diversidade maluca e maravilhosa. É entender que esse lugar aqui é habitado por um monte de culturas diferentes há dezenas de milhares de anos. Conhecer e valorizar esse passado ajuda a gente a entender a confusão que é o presente e a construir um futuro que respeite todas as pecinhas diferentes que juntas formaram o povo brasileiro. E assim, a nossa investigação de hoje termina com aquela sensação boa de que o caso está longe, mas muito longe de ser fechado. O quebra-cabeça do povoamento da América ainda tem um monte de peça faltando. E cada nova escavação, cada avanço na tecnologia, pode achar uma pecinha nova que vira o jogo todo de novo. A grande pergunta que fica no ar é: qual vai ser a próxima descoberta que vai reescrever, mais uma vez, essa história incrível? E com essa pulga atrás da orelha, a gente encerra mais um dossiê do Manual do Caos Histórico. Foi um prazer imenso ter a companhia de todo mundo nessa viagem ao nosso passado mais profundo. E agora a bola está com quem nos assiste. Que outro caos histórico, que outro mistério vocês gostariam que a gente investigasse? Deixa a sugestão aí nos comentários, segue o canal para não perder os próximos casos e a gente se vê na próxima investigação. Até mais!